Fala pessoal que está aqui acompanhando novamente o canal R-City, né? Estou aqui para fazer mais um pré-jogo, mais um rapidinho do R-City, para falar da partida que vai acontecer hoje mesmo, na terça-feira, que é entre Corinthians e Guarani, né? Pela quarta rodada do Campeonato Paulista aí. Antes de falar dessa partida, né, que vai dar muito o que falar, queria convidar vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações, que toda vez que tiver jogo do seu time aqui do Campeonato Paulista, a gente também faz pré-jogo do Campeonato Brasileiro, que vai começar mais para frente do ano, e você pode acompanhar esses conteúdos, além de outros conteúdos aí sobre futebol que a gente lança aqui no canal. Então se inscreva no canal e siga aqui conosco, tá? Vamos falar dessa partida, né, que tem como principal, como protagonista, obviamente, o Corinthians. Corinthians que está começando o Campeonato Paulista ali meio numa incógnita, mas está ok, né? O Corinthians tem 4 pontos. A trajetória da equipe até essa quarta rodada é a seguinte: o Corinthians perdeu na estreia para o RB Bragantino, né? E na segunda rodada, aí sim o torcedor, né, deu uma empolgada. O Corinthians, né, no seu primeiro jogo em casa no ano, com a casa cheia, venceu o Água Santa por 3-0. Venceu tranquilo. Inclusive, foi a melhor atuação das equipes grandes paulistas até agora, foi do Corinthians contra o Água Santa, né? Até agora, Palmeiras, São Paulo e Santos ainda não fizeram este grande jogo como fez o Corinthians, né? Então, ainda que o Corinthians tenha conquistado resultados negativos, teve a melhor atuação dentre as equipes grandes até aqui, né? Na terceira rodada, o Corinthians foi até Limeira enfrentar a Inter de Limeira e acabou saindo com empate, né? O treinador Lázaro optou por entrar com a equipe mista, né? O que não agradou muito a torcida, mas obviamente foi por questões físicas, segundo o próprio treinador, e acabou empatando com a Inter de Limeira num jogo morno. Peço desculpas. Um jogo morno ali, a partida ficou em 0-0, né? O Corinthians saiu com empate aí. Então o Corinthians tem 4 pontos. Atualmente ocupa a segunda colocação do grupo C, né? Que é liderado pelo São Bento. O São Bento tem um pontinho a mais, é o primeiro colocado do grupo C, que é o grupo do Corinthians, né? E depois do Corinthians aí vem Ferroviária em terceiro e Ituano na quarta colocação, né? Então, obviamente, que o torcedor do Corinthians quer que a equipe se permaneça na primeira colocação, mas ainda está no começo do campeonato. Vamos ver como vai se desenrolar as coisas. Eu pelo menos vejo 2 desses resultados do Corinthians como negativos. Obviamente, a derrota para o Bragantino foi negativa, mas o empate para a Inter de Limeira, ainda que fora de casa, foi muito ruim. O Corinthians entrou com um time misto. Não sei se precisava, né? Obviamente, tem a justificativa que é por questões físicas, mas sem dúvida o torcedor esperava que o Corinthians vencesse a Inter de Limeira fora de casa, né? Ainda que por um placar magro. Do lado dos visitantes, o Guarani tem uma campanha idêntica ao do Corinthians nessa questão, né? Também perdeu na primeira rodada, também venceu na segunda e também empatou na última e terceira rodada, né? O Guarani, na estreia, foi jogar contra o Santo André Santo André no estádio Bruno José Daniel e perdeu por 1-0. Aí o Guarani recebeu o Santos lá em Campinas e venceu bem, conseguiu vencer o Peixe aí por 2-0 e elevou a confiança ali, né? Até deixou o torcedor santista um pouco bolado, mas do lado do Guarani elevou a confiança para seguir o campeonato. Porém, o Guarani, eu acredito que também teve um resultado negativo na terceira rodada, porque recebeu o Ituano em sua casa, né, novamente, e empatou com um jogador a menos. Então, o Guarani pressionou ali, mas não conseguiu abrir o placar e acabou saindo com um pontinho somente dessa partida contra o Ituano. Tudo bem que o Ituano é uma equipe com nível muito parecido com o do Guarani. As duas equipes estão na Série B atualmente, né? Já estavam na Série B no ano passado. O Ituano brigou para subir, isso é fato, mas o Guarani, né, pela partida que fez contra o Santos, se esperava muito mais contra o Ituano, ainda mais com 50% do jogo, né, que ficou com um a mais aí em campo. Então, eu acho que esse resultado, esse empate para o Guarani também foi negativo, até porque a equipe deveria vencer contra o Ituano, né? Pelo menos em um determinado momento do jogo, se tornou favorito para conseguir essa vitória. Não conseguiu e segue com a campanha igual a do Corinthians. Também ocupa a segunda colocação do seu grupo, né? O Guarani está no grupo B, que é o grupo do São Paulo. São Paulo está na liderança, o Guarani vem na segunda colocação. E na terceira colocação está o Mirassol e depois o Água Santa.
Peço desculpas aí pela tosse. Hoje tá um pouco complicado, mas vamos seguir, né? Vamos falar um pouco mais desse jogo, então, né? Sobre público, inicialmente, o Corinthians não divulgou a parcial de ingressos vendida, né? Mas sem dúvidas o Corinthians em casa sempre enche a casa, né? Então provavelmente terá um público muito parecido aí com o que esteve no estádio contra o Água Santa, né, que foi um pouco mais de 38 mil torcedores. Então a casa deve estar cheia. O Corinthians não divulgou a parcial, mas sem dúvidas, né, um jogo às 8 horas da noite deve ter o torcedor do Corinthians lá para apoiar, né? Vale lembrar que as duas equipes, né, Corinthians e Guarani, se enfrentaram nas quartas de final do último Campeonato Paulista, né, em 2022. Na partida, as duas equipes acabaram empatando, o jogo terminou em 1-1, e aí a gente foi para uma disputa de pênaltis, uma longa e bela disputa de pênaltis, né? Foi marcada por pênaltis muito bem cobrados, teve cavadinha, teve gol no ângulo, enfim, não foi uma disputa de pênaltis nivelada por baixo, como diz o meu amigo Caio aqui, né? Foi uma disputa de pênaltis de muita qualidade, e não à toa terminou em 7-6. Isso mesmo, foram 7 com 7, 13 pênaltis convertidos, né? Eu tive que fazer a matemática rápida. 13 pênaltis convertidos e o Corinthians conseguiu se classificar aí nessa disputa de pênaltis e acabou caindo na semifinal do campeonato. Mas vale lembrar aí da última quarta de final, do último mata-mata em que Guarani e Corinthians se enfrentaram, né? A última partida também. A transmissão da partida de hoje, pessoal, vai acontecer no Premiere e no Paulistão Play, para você que quer assistir o jogo aí ao vivo e a cores, né? Você pode, enfim, não vou fazer propaganda aqui. Você pode assinar o Paulistão Play ou o Premiere, que vai estar passando aí nesses canais, nesses streamers, sei lá, como você bem entender. Bom, o Corinthians ele vai contar aí, deve contar, né, com a volta do Maicon, né, que tinha sido poupado, o volante Maicon que tinha sido poupado contra a Inter de Limeira, né, foi um dos jogadores poupados por questão física também. A maioria dos jogadores que o treinador Lázaro poupou foi por questão física, né, foi por questão de que precisariam de um tempo a mais para se recuperar. O Juliano também deve retornar à equipe, ele tinha torcido o tornozelo, mas provavelmente deve jogar essa partida aí contra o Guarani. E a principal baixa do Corinthians ainda deve ser do argentino Fausto Vera, né? O Fausto Vera tá reclamando de dores no pé direito, né? E apesar de não ser grave, ele ainda tá. O departamento médico do Corinthians está segurando para que ele volte 100%. Inclusive, o Fausto Vera deve retornar no próximo jogo do Corinthians, que é o clássico contra o São Paulo, no dia 29, daqui a 5 dias. Né? Então, o torcedor do Corinthians não deve se preocupar tanto assim com a lesão do Fausto Vera. Então, a provável escalação do Corinthians, né? Vou falar aqui agora, que deve ser com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Maicon, Renato Augusto e Juliano, Roger Guedes e Yuri Alberto, né? No lugar de Juliano também pode entrar o Adson ali, até porque o Juliano não está, enfim, está retornando de uma torção aí no tornozelo, então o treinador Lázaro pode optar pelo Watson, um jogador com mais velocidade, né? Mas essa deve ser a equipe do Corinthians aí nessa partida contra o Guarani. O Guarani também tem desfalques, né? O Guarani tem 3 jogadores confirmados pelo técnico Mozart que estarão fora dessa partida por questões físicas, né? Primeiro o atacante Bruno José, depois Giovanni Augusto, que é velho conhecido da torcida corintiana, e Derek, né? Os 3 jogadores aí estão de fora. Esses 2 últimos, Giovanni Augusto e Derek, já não atuaram contra o Ituano, né? Então provavelmente devem se manter fora. O Bruno José jogou contra o Ituano, mas saiu na partida e saiu mancando, saiu com dores, então não deve atuar também. Então a provável escalação do Guarani é com Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Leandro Vilela, Richard Rios e Iago, Bruninho, Neilton e Nicolas Careca. Né? Então, jogadores aí que podem sim atrapalhar o Corinthians. Né? A gente tem alguns conhecidos aqui, o Lucão, o torcedor do São Paulo conhece, o zagueiro formado na base do São Paulo. Luciano Castan, também é um zagueiro famoso aí. O torcedor do Corinthians vai lembrar pelo seguinte fato: ele é irmão do Leandro Castan. Só deixa eu confirmar se é isso mesmo, né? Mas sim, o Luciano Castan é irmão do Leandro Castan.
E o Neilton, né? O Neilton também é o novo Neymar aí, jogador também que apareceu para o futebol aí no Santos, atuou pelo São Paulo, pelo Vitória, enfim. Então, são jogadores aí, velhos conhecidos do futebol paulista, né? Do futebol brasileiro em geral, e que vão ser figurinha carimbada aí nessa partida de hoje. Né? O jogo será apitado pelo árbitro também conhecido, Luiz Flávio de Oliveira, né? Quem vai comandar aí a arbitragem dessa partida. E a gente espera que seja uma partida em que o Corinthians se imponha. Né? O Corinthians naturalmente em casa se impõe mais. O Corinthians, obviamente, tem mais time do que o Guarani. E o Corinthians, apoiado pela sua torcida, deve jogar para frente, né? Principalmente porque agora vem com um time mais parecido do que será a equipe titular do Corinthians em 2023. Né? Então, a gente espera que o Corinthians vá para cima do Guarani, ainda que o Guarani possa surpreender também, tem um bom time, o Guarani, né? Um time que ficou ali no meio de tabela da última Série B, mas na Série B anterior, por exemplo, já vinha mantendo um trabalho e quase subiu, quase chegou à Série A, não conseguiu. Na Série B de 2022 foi um pouco pior, mas ainda consegue fazer bons jogos ali o Guarani, não à toa chegou aí também nas quartas de final do último Paulistão e deu trabalho para o Corinthians. Né? Então, falei um pouco de um retrospecto passado do Guarani, mas é só para mostrar que é uma equipe que vem evoluindo bastante, né? O Guarani que chegou a jogar a Série C, né? Uma equipe que vem evoluindo muito e sem dúvidas pode retornar aí, estar pelo menos entre as 8 principais equipes aí do futebol paulista, assim como esteve no último Paulistão, né? As 8 que eu falo, porque falando das quartas de final, né? Quem se classifica aí para as quartas de final. Então, acho que o Corinthians deve vencer essa partida. Meu palpite, eu vou apostar num 2-1 Corinthians. Acho que o Guarani consegue balançar as redes, mas o Corinthians, superior dentro de casa, acaba vencendo essa partida, até porque está com seu time principal e sem dúvidas deve jogar para valer essa partida. Não deve ser um jogo ruim como foi contra a Inter de Limeira, né? Então é isso, pessoal. Essas são as informações do jogo. Você pode dar o seu palpite aqui nos comentários, obviamente, né? Lembrando que a partida é às 8 horas da noite na Arena Corinthians. Transmissão Premier e Paulistão Play, você pode acompanhar por lá. E, claro, queria convidar você a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal City, vai chegar uma notificação aí para você. Ó, que da hora. Você vai poder ver. Ah, queria saber do meu time. Pô, o Corinthians vai jogar, mas como que é? Quem vai ser? Quem que vai jogar? Tá aqui, tá tudo aqui na sua cara, tudo aqui na sua mão, no canal City. Então se inscreva no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!